Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes eu quero te fazer um convite. Se caso você se interesse por algum dos assuntos do canal, se você tem alguém que conheça, que precisa de um desses assuntos, ouvir algo sobre o tema, eu quero que você se inscreva e compartilhe essa mensagem. Hoje eu quero falar com você sobre vida de protocolo. E a pergunta que eu te faço é, você é metódico? Para você compreender certinho, eu preciso que você entenda alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu quero que você entenda é sobre pessoa metódica. Se você pega o dicionário Aurélio, ele vai dizer que esse é um indivíduo em que a pessoa ela segue de maneira bem rígida normas, protocolos, e é aquela pessoa que não consegue sair daquilo que ela acha que tem que acontecer. Ou seja, você precisa entender que uma pessoa dessa, ela sempre vai parecer certinha. E quando as coisas saem do normal para ela, ela se sente frustrada, desamparada e desanimada. Ou seja, quando você compreende o conceito desse indivíduo sistemático, é aquele indivíduo que ele preza pela organização, ou seja, tudo tem que acontecer da maneira certa, no tempo certo e de modo correto. E sabe qual é o problema disso? Quando você pega o conceito de vida, você vai ver que vida nada mais é do que um conjunto direcionado a um organismo em que ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Ou seja, tem uma continuação, mas nem sempre essa continuação acontece de maneira exata para todas as pessoas. Ou seja, sabe aquelas pessoas que nascem, que crescem, mas nem todo mundo se reproduz. Ou seja, nem sempre a vida é igual para mim e para você, quer eu planeje ou não, quer eu faça certo ou não. Muitas vezes não dá tão certo quanto eu penso. Então funciona assim, quando você pega a fisiologia médica, você vai ver que existe um termo chamado homeostase, é um termo grego que também vem direcionando a palavra homeostasia. Homeostasia significa equilíbrio, ou seja, nem lá em cima, nem lá embaixo, mas no meio, ou seja, você tem que fazer as coisas na medida certa. É que nem quando você vai colocar o sal em uma comida, lembra? Se você colocar sal demais, você sabe o que acontece. E se for de menos, nem adianta eu te falar. Por isso tem que ser um negócio dosado. E na vida se resume a equilíbrio. Quanto mais eu quero, mais eu corro atrás, mas quanto mais eu me acomodo em um lugar, parece que menos perspectiva de melhoras eu tenho na vida. E por isso, vida é um conjunto de medidas em que o ser humano, no caso o organismo, ele vai seguir planos, sonhos, e esses planos e sonhos muitas vezes podem ser frustrados e a pessoa acaba se decepcionando com a vida. Mas agora eu quero te falar das características, porque talvez eu esteja falando para alguém que é sistemático, para alguém que é metódico e fica falando agora comigo, mas isso é bom. E eu quero te falar uma coisa, é bom mesmo. Mas só que eu quero te dizer que, como nós falamos anteriormente, tudo é equilíbrio. Ou seja, a primeira característica de uma pessoa metódica, e você vai ver se você é ou não, se você é sistemático ou não, é uma pessoa que gosta de regras. Funciona mais ou menos assim, é aquele indivíduo que coloca a regra para acordar, como arrumar a cama, como se arrumar, como conversar com as pessoas, como planejar o seu trabalho, a sua escola, e isso é bom demais. Mas sabe qual é o problema? É que nem sempre as coisas saem conforme aquilo que nós planejamos. Planejar é bom? É ótimo. Mas quando a vida foge do controle, essa pessoa ela tende a se desanimar. E sabe qual é o problema disso? Essa pessoa, devido ao desânimo, devido às coisas não darem certo, ela começa a pleitear, parece que ela começa a flertar com alguns problemas psíquicos. Ora fica ansiosa, ora fica depressiva, e nessa oscilação entre bem e mal, ela começa a se sentir decepcionada. Outra característica desse indivíduo, segunda característica, a primeira nós vimos é relacionada a regras, e a segunda característica é excesso de planejamento. Planejar é tudo na vida, para todas as áreas. Você planeja o que você vai comer, o que você veste, por onde você anda, com quem você anda, qual vai ser a tua saída. Isso é bom demais, mas só que nem sempre dá certo. Nem sempre o planejamento vai ocorrer da forma que eu planejei. Parece meio redundante, né? Por quê? Porque eu te falo isso? Porque o ser humano é complicado.
quando eu vou planejar algo, nem sempre depende só de mim, depende das outras pessoas, como elas enxergam a vida. E mesmo eu planejando por ter outra pessoa relacionada, eu me frustro porque pessoas frustram pessoas, pessoas decepcionam pessoas, e quando estas coisas acontecem, um indivíduo sistemático, um indivíduo metódico, começa a se sentir menosprezado, despreparado, porque as coisas saem do controle. Para pessoas metódicas, a falta de planejamento é sinônimo de desleixo, irresponsabilidade. É por isso que pessoas metódicas, quando entram em contato, quando têm amigos, amigas, pessoas que o rodeiam que são desleixadas, que parecem ser irresponsáveis por não planejar, eles acabam se afastando, se esquivando e preferem não ter amizade com esses indivíduos. Terceira característica, indivíduos sistemático, metódico, ele tem a produtividade em alta. Pensa num indivíduo bom para trabalhar, talvez eu esteja falando com um chefe aí, um grandão de alguma empresa, esse é um indivíduo muito bom para trabalhar, e talvez você que é metódico esteja ouvindo, é muito bom trabalhar com você, e sabe por quê? Indivíduo metódico, ele tem esse planejamento bom, e ele segue regras, e ele mantém-se focado, faz as coisas em menor tempo, consegue cumprir prazo, entrega tudo quando pede e faz as coisas de maneira certinha, em nenhum momento sai de um lado para o outro. Isso é bom? Demais, mas sabe qual é o problema? Que parece que aquela pessoa ela vive engessada, ela não tem um jogo de cintura quando as coisas dão errada. E o problema de tudo isso é que parece que em alguns momentos falta flexibilidade, falta compreensão, porque a vida foge o controle em alguns momentos, os planos se vão, os sonhos não rolam, não acontecem. E agora esse indivíduo metódico, esse indivíduo sistemático, ele começa a se frustrar, começa a se mostrar ansioso, depressivo, cheio de fobia, com medos extremos, porque as coisas saíram do seu controle. Quarta característica, intolerância à mudança. Esse é um indivíduo que quando alguém muda alguma coisa, pensa na pessoa que sofre, que fica chateada porque mudou talvez de um lado, talvez mudou aquilo que havia planejado, e devido a essa intolerância à mudança, essa inflexibilidade, o indivíduo ele passa a viver uma vida e muitas vezes se torna carrancudo, chato, e parece que ninguém entende, mas na real o que acontece é que aquele indivíduo ele não está acostumado a se mobilizar, a se mostrar diferente em uma situação que foge àquilo que é rotineiro. E sabe qual é o problema disso? É que muitas vezes eu e você fazemos desta forma. O problema é que a vida é feita de equilíbrio, e quando eu perco o equilíbrio e agora estou lá em cima, tudo tem que ser mais rígido, ou então vou lá embaixo e tudo tem que ser muito solto. A vida e o ser humano, eu e você, nós passamos a sofrer, e esse não é só o problema é que eu faço o outro sofrer. Quinta e última característica, intolerância ao erro. Esse é um indivíduo que não tolera erro, e não é porque o erro simplesmente ele não tolera, não, é porque ao errar aquilo fugiu do seu controle, e toda vez que aquilo foge do controle, na real fugiu de um padrão. E pessoa metódica, pessoa sistemática tem um padrão na mente, tem uma filosofia de vida em que tudo tem que acontecer na sequência certa, na hora certa, com a pessoa certa e de maneira certa, e quando um tantinho desse dá errado, a pessoa sofre demais. E sabe qual é o problema disso? Então acontece assim, ó, medo, frustração, decepção, desilusão, são coisas que parece que estão no dia a dia desse indivíduo metódico, sistemático. Não porque ele busca isso, é porque quando as coisas dão errado, não é simplesmente um erro, é porque todos os planos parecem que foram frustrados, foram de água abaixo e nada deu certo. Então esse indivíduo ele tem características positivas, que é planejamento, tem uma ótima qualidade no trabalho, fazem as coisas bem feitas, são organizados e ainda assim seguem tudo que lhe é proposto. Sabe qual é a dificuldade dessa pessoa, desse indivíduo sistemático, desse indivíduo metódico? É que apesar dessas características positivas, algo muito maior não é levado em consideração.
Lembra? A vida é uma oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Nem sempre eu vou ter aquilo que eu quero, nem sempre eu vou conseguir aquele que eu tanto almejo. E isso gera problema, isso faz o indivíduo se tornar cansado, chateado, frustrado, enjoado com a vida, se questionando para tudo e para todos por que as coisas acontecem assim. Pessoas, ela afasta pessoas porque muitos não conseguem se enquadrar em seu padrão, em seu perfil. Ela afasta outros tantos porque parece que esses outros tantos são relaxados, são desleixados, irresponsáveis e não se enquadram nos padrões que aquela pessoa coloca de vida. Mas aí eu te pergunto, e a Bíblia? Como é que a Bíblia se relaciona com a psiquiatria, com pessoas metódicas e sistemáticas? No primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículos 28 e 29, diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Essa é uma passagem que Jesus fala para mim e para você. Sabe quando você está cansado, sobrecarregado, chateado? Vem a mim. Ou seja, Jesus não te convida a ir a Ele só para você ficar perto dele. Não, Ele te convida por um motivo especial. Quando você está frustrado, decepcionado, não acreditando mais nas pessoas ou na vida, achando que nada mais tem valor, Jesus fala para mim e para você, filho, vinde a mim, tenha equilíbrio, viva uma vida leve, um dia de cada vez, não queira puxar o amanhã para hoje e nem permita o passado ficar dia após dia e deixando de ser passado e parece que sendo sempre o presente. Por isso eu te falo, se hoje você tem problemas, fique tranquilo, a vida se resume a resolver problemas, todos resolvemos problemas. E quando você estiver cansado e sobrecarregado, lembra do convite, vinde a mim. Eu quero te convidar, se você conhece alguém que está passando por dificuldade, que esse vídeo vai ajudar, encaminha para ele e que nós possamos todos ser uma bênção.